Vamos lá, o que é que diz a caridade material e a caridade moral? É muito conhecida, mas cada vez que nós estamos lendo, nós sempre aprendemos alguma coisa. Dizia assim: amemos uns aos outros e fazemos aos outros o que queríamos que nos fizesses a eles. Toda a religião, toda a moral se acha encerrada nesses dois preceitos. Se fosse observado nesse mundo, todos seriam felizes. Não mais os ódios e os ressentimentos estariam aqui conosco. Direi ainda, não mais a pobreza. Portanto, do supérfluo da mesa do rico, muitos pobres se alimentariam. E não mais vereis, nos quarteirões sombrios, quando habiteis durante a minha última encarnação, qual será dizendo, né? Pobres mulheres se arrastando consigo, miseráveis crianças, a quem tudo faltava. Ela diz: ricos, pensai um pouco nisso, auxiliar os infelizes, o melhor que puderes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houveres feito, para que tenhais, ao saíres do vosso invólucro terreno, nosso povo, um cortejo de espíritos agradecidos, a receber-vos, né, no limiar de um mundo mais ditoso. Ou seja, quando reencarnar, quem faz o bem é a lei da atração. Muitos irmãos estarão nos recebendo, né? Como receber a irmã Rosária, acredito aqui, né? Se pudéssemos saber da alegria que experimentei, olha como ela contando aqui, ao encontrar no além aqueles a quem, na minha última existência, me foram dados a servir. Amai, portanto, o vosso próximo, amai a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora, lá atrás. Se assim for, de que desespero não vos sentireis pressa, ao reconheceres no mundo dos espíritos? Desejo que compreendais o que seja a caridade moral, que todos possam praticar, que nada custa materialmente falando, pois que é mais difícil de se exercer. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras, as criaturas. É o que menos fazer nesse mundo inferior, onde vos achas, por agora, encarnados. Grande mérito há, creio, em um homem saber calar-se, deixando falar o outro, mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira lhe escapa de uma boca habituada a escarnecer, não vê o sorriso de desdém com que vos recebe pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espiritual a única e real estão não raro muito abaixo e constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas da caridade. Fechando. Essa caridade, no entanto, não deve se obstar a outra. Tende, porém, cuidado, principalmente em se tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo que eu vos tenho dito. Tende presente sempre que, no momento se encontre em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, ela dizendo, a quem, por felicidade, eu puder auxiliar algumas vezes, e ao qual, a meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Veja aqui a mensagem. Ela encontra uma pessoa que ela menosprezava aqui na terra. Quando chegou lá, era mais iluminada do que ela, porque ela achava que era um espírito de luz. Então ela disse: me ajude, estou precisando. Então, nunca é tarde para fazer o bem. Vamos levar nosso pensamento ao alto, pedindo aos bons espíritos, né? Os guias e protetores da casa, que continuem nos iluminando, nos irradiando, né? Nesse banquete de luz. E aqui vamos fazer uma prece para esses irmãos, para que eles possam ser assistidos por todos nós. Passamos uma prece para nossos irmãos, né, em estado de necessidade, que aqui já se encontram, trazido para os nossos guias espirituais, para os irmãos dessa casa, que eles possam também receber o nosso auxílio. Oremos por eles. Façamos uma prece para nossos irmãos trabalhadores da casa, encarnados e desencarnados, em especial aos desencarnados, ao nosso Coronel Santa Rita,
matriarca e realizador desse trabalho nesta casa. Oremos por eles. Façamos uma prece para o nosso irmão palestrante, que ele possa ser instruído pelos seus guias e mentores espirituais e trazer para nós a mensagem da fortificação. Oremos pelo nosso irmão Ricardo. Sendo assim, damos início aos trabalhos da tarde. Convido nosso irmão Ricardo, que abordará o tema fora da caridade e não a salvação, mas o tema é: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. E aqui vai alguns avisos, dos projetos sociais da nossa casa: doação de bens alimentícios, material também não perecível, enxoval de bebê, um trabalho que nós realizamos aqui, e um curso de acolhimento, que já estão abertas as inscrições. E o nosso livro de liberação, que se encontra ali à frente, caso alguém queira colocar o nome. Passa lá, nosso irmão. Boa tarde. Boa tarde. Que o Mestre e amigo Jesus nos ajude no entendimento do tema que será trazido hoje à luz da doutrina espírita. Não pode esquecer isso, não? Que os temas que são trazidos na casa espírita devem ser trazidos à luz da doutrina espírita. E o tema central do mês de janeiro que o NEPOM escolheu é exatamente: fora da caridade não há salvação. Esse é o tema central. E aí, durante as palestras, existem os subtemas. Não poderia ser um tema melhor para o momento atual que o planeta vive, para o momento atual que nós vivemos. Não foi por acaso que foi aberto o Evangelho, no capítulo 13, que a nossa mão esquerda não veja o que dá a mão direita, que é o título de um dos capítulos do Evangelho. E fora da caridade na salvação também é o título de um dos capítulos do Evangelho. E é interessante para a gente ter noção, não é decorar capítulo de livro nenhum, mas entender, ter uma noção da construção do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu digo que o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade na salvação, é um divisor de águas. Se a gente parar para perceber o Evangelho, quem já leu, releia sempre, e quem nunca leu, faça esse favor a si mesmo, leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que eu digo que é um divisor de águas? Porque fora da caridade na salvação, ele está dizendo para nós que todos aqueles ensinamentos trazidos nos capítulos anteriores. E quais são os capítulos anteriores ao fora da caridade na salvação? Amar o próximo como a si mesmo. Capítulo 11 do Evangelho. Capítulo 12, aí Jesus percebeu que a gente já não era menino, éramos jovens, então poderíamos fazer um pouco mais. E aí chega e diz para a gente: olha, amar até os vossos inimigos. Que convite do Mestre, hein? Amar até os nossos inimigos. Mas a doutrina espírita, como a doutrina que é consoladora, esclarecedora e libertadora, nos mostrou como nós devemos amar os nossos inimigos. Mas para isso é necessário que a gente busque o quê? Um estudo. Busque o conhecimento, porque a doutrina ela é consoladora, nos acolheu quando nós chegamos aqui, e também é esclarecedora, nos esclarece como nós devemos agir, não mais como meninos, mas como seres maduros, espíritos mais evoluídos. Mas em terceiro lugar, a doutrina libertadora. Lembra da passagem de João, que muita gente fala: conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa, senão as leis de Deus, que são os ensinamentos morais que o Cristo nos trouxe e nos traz até hoje, nos relembra até hoje. Então ele nos convida a amar os nossos inimigos e vai explicar, a doutrina espírita vai explicar no capítulo 12, que não é ter o mesmo sentimento que nós temos por um amigo, que a energia não é a mesma.
mas é não guardar ressentimento, é não guardar mágoas, nem desejo de vingança. Por que isso, se a gente parar para pensar, vai fazer mal em primeiro lugar a quem? A mim mesmo. Então é isso que significa amar até os nossos inimigos, reconhecer que eles são nossos irmãos. Quando Jesus nos trouxe o Pai Nosso, o que é que ele estava dizendo ao mesmo tempo? Que todos nós somos o quê? Irmãos. Já que nós temos o mesmo Pai. O problema é que todos nós queremos ser filhos de Deus, mas muitas vezes não queremos ser irmãos daquele que está ao nosso lado. Mas não tem como ser diferente. Já que o nosso Pai é o mesmo, consequentemente todos nós somos irmãos. E aí ele chega no capítulo 13, que a sua mão esquerda não veja o que faz a mão direita. O que é que significa isso? Fazer o bem sem ostentação. Fazer o bem sem olhar a quem? Porque fazer bem faz bem em primeiro lugar a quem? A quem pratica. Fazer mal faz mal em primeiro lugar a quem pratica. Mas isso eu aprendi estudando essa doutrina que é consoladora, esclarecedora e libertadora, que é a doutrina espírita, que relembra os ensinamentos de quem? De Jesus. Por isso nós não podemos deixar Jesus fora da casa espírita. Nós temos que sempre estar trazendo Jesus dentro da casa espírita, sempre trazendo Jesus para perto de nós, já que ele é aquele irmão mais velho, aquele irmão mais experiente que quer nos ajudar. Agora necessariamente queira ajuda. Aí chegamos no capítulo 14 do Evangelho. Honrai Pai. A caridade necessita e precisa começar aonde? Dentro de casa. Praticamos muitas vezes a caridade fora e esquecemos de praticar a caridade dentro de casa, do nosso lar, com os nossos mais próximos. E aí ele fecha fora da caridade na salvação. O que ele quer dizer com isso? Kardec, sabiamente, como foi dito aqui, e ele fez questão de dizer isso, que a doutrina não era dele, ele apenas estava codificando a doutrina. As informações eram do mundo espiritual, mas ele, com a sua humildade, ele construiu, ele ajudou a construir essas obras. E ele vem e fecha o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Fora da prática de todas esses ensinamentos do Cristo, não tem como a gente evoluir, não tem como a gente crescer, não tem como sair da fase de menino e chegar na fase de homens, mulheres maduros. E aí o tema de hoje é interessante, que quando eu recebi esse tema, eu fui pesquisar, eu disse, fizeram uma pegadinha comigo. Porque não tem esse trecho no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que interessante você não entender por quê. Kardec traz a primeira carta dos Coríntios, nesse capítulo. Ele traz esse capítulo 13 da primeira carta dos Coríntios, mas ele não traz esse versículo específico no capítulo 15. Ele traz outros versículos que nós vamos ver aqui, dessa mensagem de Paulo. Mas esse trecho que nós vamos falar hoje sobre ele, tem tudo a ver, porque ele vai falar exatamente de quê? Quando eu era menino, e todos nós aqui passamos por essa fase. E observe que na espiritualidade, nas obras da doutrina espírita, sempre traz essa questão do menino passando para a fase jovem, chegando na fase madura, e fazendo essa comparação da nossa evolução aqui como encarnados, quando encarnados, a evolução do espírito, mostrando que o espírito também passa pela fase infantil, passa pela juventude e chega à fase madura, chega à fase de espíritos puros, como Jesus chegou. Jesus é um espírito puro, perfeito. Nós também seremos esse espírito perfeito um dia. Lembra que ele disse que nós podemos fazer o que ele fez e muito mais. Se ele colocou que ele era a luz do mundo, lá no Evangelho de João, lá em Mateus ele vai dizer que nós somos a luz do mundo também. Nós somos o sal da terra. Então não podemos fugir à nossa responsabilidade, ao nosso papel também, nesse processo de transição do planeta. Não colocar só na mão de Jesus, que é o governador do planeta segundo Emmanuel,
mas nós temos a nossa parcela de responsabilidade nesse processo de transição do planeta. Agora precisamos o que? Amadurecer. Já passou o tempo, né? A fruta já está caindo do pé, né? Então ele segue ali, ó. Falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Esse é o tema de hoje. Só que eu vou adiante. O que é que Paulo diz adiante nesse versículo? Observe. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Nós já saímos. O que ele quer dizer com isso? Nós já saímos da fase infantil, daquela fase infantil espiritual. Ninguém que está nesse salão aqui, eu posso afirmar com certeza, nós que já temos um conhecimento, seja básico da doutrina espírita, nós não podemos mais alegar ignorância. Nós erramos ainda, mas não foi por falta de conhecimento. É como Emmanuel diz: errar humano, persistir no erro é sinal de teimosia e viciação. Nós somos ainda crianças teimosas e viciadas, mas falta de conhecimento, essa desculpa a gente não tem mais. Nós já temos um certo conhecimento dessa doutrina, volto a dizer que é esclarecedora, para nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Mas como foi um tema aqui, se não me engano foi de Robson, também é uma das passagens de Paulo, quando ele diz: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Mas precisamos ler os versículos seguintes, porque ele vai dizer: por que eu faço o mal que não quero, no lugar de fazer o bem que quero? E Paulo vai dizer: porque o mal ainda habita em mim. Porque eu ainda preciso trabalhar esse mal que ainda existe em mim. Nós temos o hábito de colocar o mal sempre fora de nós, mas o mal ainda existe dentro de cada um. E lembrando de Kardec na Gênesis, ele vai dizer que o mal não existe. O mal é a ausência do bem. No momento que eu praticar o bem na sua essência, como Jesus fazia e faz, não haverá espaço dentro de nós para o mal. Então precisamos sair dessa atitude de menino que muitas vezes a gente ainda tem, insiste em ter, e passarmos a ter atitude de quê? De homens, de espíritos maduros, espíritos esclarecidos, porque o esclarecimento já chegou para nós. Aí eu lembro uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6 de Perfeitos, quando ele vai trazer para a gente as qualidades do verdadeiro homem de bem, e vai chegar e dizer: se nós tivermos alguma daquelas qualidades, nós já demos um passo grande, gigantesco na nossa evolução espiritual. Ele vai dizer adiante: um espiritismo compreendido, mais acima de tudo, sentido. A gente precisa compreender essa doutrina, mas acima de tudo precisamos trazer para o nosso dia a dia. Não vamos transformar, como eu digo sempre, a doutrina espírita na doutrina dos livros, encher a casa de livros, mas não vivenciar, não sentir, não internalizar, não trazer para a prática do dia a dia. É isso que o mundo está precisando hoje. Nós estamos numa fase do planeta que é a fase da renovação moral. E para que haja essa renovação moral é preciso atitude, é necessária ação. Conhecimento já temos, esclarecimento já temos, precisamos agora é o que? Agir. E em cima disso aqui, desse tema, então precisamos, como disse Paulo, deixar de ter atitude de menino, passarmos a ter atitude de espíritos maduros. E para ajudar a gente nessa compreensão, eu trouxe uma passagem de uma obra psicografada por Chico, ditada pelo Espírito Emmanuel, Bênção de Paz. Essa obra que a Federação Espírita Brasileira publicou são várias reflexões de Emmanuel a respeito de várias passagens do Evangelho. E nessa obra específica, Emmanuel vai refletir sobre as cartas de Paulo. E refletindo sobre esse tema de hoje, esse capítulo 13, versículo 11 da primeira carta de Coríntios, o que é que Emmanuel vai trazer para a gente poder refletir melhor? Aquilo que a gente já acabou de dizer aqui, se vocês pararam para pensar.
Antes do esclarecimento espírita, é compreensível que a criatura subverta os valores da vida. Mas, depois de investir-se na posse do conhecimento da própria imortalidade, das leis que lhe regem os destinos, a maneira espírita de se conduzir claramente lhe revela o caráter cristão nas mínimas circunstâncias da existência. Saímos da ignorância para a responsabilidade. Antes nós éramos ignorantes, não tínhamos conhecimento de quem? Olha ele colocando aqui, ó, das leis de Deus. Agora, nós já temos o conhecimento das leis de Deus. Nós já temos os conhecimentos dos ensinamentos morais do Cristo. O que está faltando agora para nós? Ação. Praticar. Colocar em prática. Estude, mas vivencie aquilo que você estudou. É isso que Emmanuel está colocando para a gente aqui, ó. Antes do conhecimento espírita, nós tínhamos a atitude de quê? De menino. Após o esclarecimento trazido pela doutrina, do conhecimento da própria imortalidade, nós somos espíritos, do conhecimento das leis de Deus, não nos cabe mais manter a atitude de menino. Cabe a nós agora a atitude de verdadeiro espírita, verdadeiro cristão, que é a mesma coisa, segundo o próprio Paulo, no capítulo 15. Então saímos da ignorância para a nossa responsabilidade. Lembrar que com o conhecimento, com o poder, vem algo chamado responsabilidade. E passando adiante, nesse capítulo 15, para a gente começar a perceber a importância do conhecer, mas acima de tudo do vivenciar e do praticar, nesse capítulo 15, que fala fora da caridade não há salvação, Kardec vai trazer, como sempre traz em todos os capítulos do Evangelho, algumas passagens do Evangelho. Mas nesse capítulo especial, ele vai trazer uma passagem que nós conhecemos como a parábola do bom samaritano. É o diálogo de Jesus com o doutor da lei, que ele traz nesse diálogo a parábola do bom samaritano. Só que a gente às vezes se fixa muito na parábola do bom samaritano, esquece de refletir sobre o diálogo de Jesus com o doutor da lei. Não que a parábola do bom samaritano não seja uma parábola importante, talvez de todas, uma das mais importantes. Mas o diálogo também é importante, a gente vai perceber isso agora. Por isso que é importante o conhecimento, o estudo da doutrina. Precisamos estudar a doutrina. Para estudando a doutrina tem que se estudar acima de tudo. Porque conhecer a doutrina dos ensinamentos morais do Cristo, a gente passa a se conhecer acima de tudo. Aí eu trouxe um trecho para a gente lembrar, que alguns já devem ter esquecido. Então, levantando-se, disse-lhe o doutor da lei para o tentar, como sempre faziam com ele: Mestre, quem preciso fazer para possuir a vida eterna? O que é que eu preciso fazer para alcançar a salvação? Podemos trazer para hoje. O que precisamos fazer para alcançar o crescimento espiritual? Vamos trazer para dentro da doutrina. Podemos fazer esse questionamento a Jesus e a nós mesmos. O que é que eu preciso fazer hoje para ajudar no meu processo de evolução espiritual, no meu progresso espiritual? O que é que eu preciso fazer? Então o doutor da lei questionou Jesus. O que é que Jesus fez? Respondeu uma pergunta com outra pergunta, né? O que é que ele fez então? Mestre, o que eu preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu Jesus: o que é que está escrito? Agora observe, que interessante. Por isso que a gente coloca que as pessoas às vezes ficam atentas à parábola e deixam de lado o diálogo inicial e o diálogo final de Jesus com o doutor da lei. Olha o que ele pergunta: o que é que está escrito na lei? A gente pode perguntar ao espírita: aonde é que está a pergunta número tal no livro do Espírito? Tem gente que sabe de cor e salteado. Saber aonde está é uma coisa, agora
o que é que significa aquilo? Você está colocando aquilo no seu dia a dia? Como fazer? É isso que a gente precisa alcançar. Então aqui é a mesma coisa com o doutor da lei que se colocou, né? E não falta espíritas também, como muitos, né? Que se acham donos da verdade, que sabem de qual é salteado, onde estão os textos nas obras. Não, mas não é isso que a doutrina quer. Não é isso que Jesus queria. Não é esse o convite do Cristo. O convite do Cristo é para que a gente estude, se conheça e coloque em prática. E aí o doutor da lei respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. A gente conhece muito essa passagem, né? E de toda a tua alma, como todas as tuas forças, de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. O doutor da lei respondeu isso porque esse mandamento aqui, isso que está escrito na lei, está escrito no Velho Testamento. Essas duas passagens, amarás a Deus e amarás o próximo como a ti mesmo, não foi Jesus que trouxe esse ensinamento, essa mensagem. Já estava escrito no Velho Testamento. Como muitas lições já estão escritas nos livros da doutrina espírita. Na codificação espírita, as pessoas estão querendo obras novas, estão querendo ensinamentos novos, quando ainda não aprendeu os ensinamentos básicos, ainda não internalizou, não trouxe para a sua vida os ensinamentos básicos, estão querendo ensinamentos novos. Então, muito do que a gente questiona hoje, muito do que se questionou durante a pandemia, as obras espíritas já respondiam, já respondem. O que nos falta então que é um estudo mais aprofundado da doutrina espírita. São palavras de Kardec. E o que é que nos falta? Tempo? Não, muitas vezes é vontade de fazer esse estudo mais aprofundado. Porque tempo muitas vezes a gente tem. Então, Jesus pergunta o que está escrito e como é que ele lê, como é que ele interpreta. Como é que ele usa aquilo no seu dia a dia? E ele sabe de qual é salteado aqui, ó. O que é que Jesus fala para ele? Respondeste muito bem, faze isso e viverás. E aí a gente traz para a doutrina espírita. Nós estamos no capítulo fora da caridade e da salvação, não é isso? Eu falei que aqui é divisor de águas. O capítulo seguinte, não servir a Deus e a mamão, trazendo para o popular o quê? Não podemos mais ficar em cima do mundo. Ou você serve a um, ou serve a outro. Temos que decidir. E o momento do planeta é de decisão, gente. Então, lá, mas para ficar empurrando com a barriga as coisas, nós estamos no momento do planeta que é momento de decidir o que você quer da sua vida. O que é que você quer para você? Porque as dores e sofrimentos que atingem você são consequências de escolhas, semeaduras erradas que você mesmo fez, que nós mesmos fizemos. Mas agora que nós temos o conhecimento, temos que mudar. Agora nos falta o que é vontade. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que é assim, mais ou menos assim, ó. Kardec questiona aos Espíritos: o que é que eu devo fazer para vencer as minhas más inclinações, que todos nós ainda temos? Os Espíritos respondem de forma simples e objetiva: muito pouco se precisa fazer, basta vontade. Resposta dos Espíritos a Kardec. O que é que ele quer dizer com isso? Conhecimento nós temos, precisamos agora agir, fazer. E aí segue o diálogo. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz. Aí ele vem com a parábola do bom samaritano. Aquele homem caído, que a gente já conhece, passa quem? O sacerdote, não é isso? O homem caído na estrada, passa o sacerdote, nada, não ajuda. Passou o levita, que é aquele que interpretava as leis na época, passou e nada lhe ajudava. Quem foi que ajudou? Aquele que disse menos
esperava o samaritano. Isso é um recado para nós espíritas. E é interessante que ele saía de Jerusalém para Jericó, né? Ele saía do templo de Jerusalém. Quantos de nós saímos de uma casa espírita, aprendemos algo importante que foi passado num grupo de estudo, numa palestra, vamos para casa e tem um caído, não na estrada, mas um familiar necessitado de ajuda, nos pedindo socorro, uma pessoa conhecida no trabalho, e a gente nem percebe, passa longe. Então nós precisamos refletir, porque se o conhecimento chegou a gente, é para nós fazermos algo com ele, para nos ajudar em primeiro lugar, e ajudar aquele próximo, mais próximo de nós. E aí segue o diálogo. Jesus questionou ele, porque ele trouxe o sacerdote, trouxe o levita e trouxe o samaritano. O que é que Jesus perguntou? Desses três, te parece ter sido o próximo daquele que caíram em poder dos ladrões? Qual desses três, para você, você acha que é aquele que praticou a verdadeira caridade? O que vocês responderiam? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Veja, o samaritano, o levita estudando, o sacerdote pregando, e aquele que se dizia que não pregava, não estudava, foi o que ajudou. E é interessante que muitas pessoas hoje se dizem até ateu e praticam mais a caridade que muitos daqueles que frequentam alguma religião. Eu ouvi com uma certa feita de um médico daquele projeto Médicos Sem Fronteira dizer que não acreditava em Deus. De repente, porque o Deus que foi apresentado a ele não atendeu a necessidade dele. Mas sem dizer que aquela pessoa não pratica a caridade, está ali naquele momento ajudando aquelas pessoas. Quem de nós, no movimento espírita, numa qualquer religião, se dispõe a ir para um lugar daquele ajudar aqueles necessitados? Aquela pessoa pratica a caridade mais do que muitos de nós. Aquela pessoa pode ser considerada mais cristão do que muitos de nós, porque vivencia acima de tudo a caridade. O acreditar em Deus, uma questão da apresentação que foi feita para ele. De repente não foi a apresentação correta desse Deus que a doutrina espírita nos mostrou, nos ensinou a conhecer. Então, o doutor da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. O que é que Jesus então respondeu? Vai e faz o mesmo. Faz o mesmo que um bom samaritano, que você vai estar praticando a verdadeira caridade. Você vai estar ajudando o próximo, e mais do que isso, vai estar ajudando a quem? A si mesmo. Em cima dessa passagem do bom samaritano, Kardec, que sempre faz um comentário, depois de trazer a passagem do Evangelho, ele sempre faz um comentário, claro, inspirado, incluído pela espiritualidade. O que é que ele diz a respeito dessa passagem? Desse capítulo, fora da caridade, da prática da caridade. O que é que Kardec nos diz? Toda a moral de Jesus se resume aonde? Em dois alicerces fundamentais. Que alicerces são esses? Caridade e humildade. Aí muita gente fala: por que caridade e humildade? Por que não só caridade? Nós estamos no capítulo fora da caridade. Por que falar de humildade? Vamos voltar nos capítulos anteriores do Evangelho. Bem-aventurados os pobres de espírito, nos convidando a sermos o quê? Humildes. E observem que a primeira bem-aventurança que está lá no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5 a 7, você vai encontrar lá a primeira bem-aventurança que está nessa passagem de Mateus, que é o Sermão da Montanha, é: bem-aventurados os pobres de espírito. O primeiro convite que Jesus nos faz é a sermos o quê? Humildes. Significa o quê? Aquilo que os Espíritos responderam a Kardec. Qual o maior, pergunta de Kardec aos Espíritos no Livro dos Espíritos, qual o maior obstáculo para o progresso da humanidade? Qual o maior obstáculo para o nosso progresso
resposta dada a todos os espíritos, quem? O orgulho. Você já tentou dizer que o orgulhoso está errado? Se olhe no espelho e diga para você que você está errado. A gente não aceita, muitas vezes. Porque o orgulho é esse maior inimigo que nós temos. O maior obstáculo, segundo os espíritos, para o nosso progresso. Por isso não foi por acaso que o primeiro convite que o Cristo nos traz nas bem-aventuranças é para sempre o quê? Humildes. Para que a gente possa olhar para dentro de nós, não olhar para o outro, mas sim para dentro de nós, verificar o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser mudado, o que precisa ser potencializado. Então são esses dois alicerces. Porque se a gente trabalhar só a caridade, que é um dos alicerces, como diz Kardec, mas não trabalharmos a humildade, nós estamos abrindo a porta para algo chamado vaidade. Porque a prática da caridade, às vezes, faz com que as pessoas se encham de orgulho, de vaidade, porque estão fazendo o bem. Aí abrem a boca para dizer que estão praticando o bem, principalmente fora de casa, né? Que é visto. Por isso aquela passagem aqui, que sua mão esquerda não vejo que dá a mão direita. Fazer o bem sem ostentação, sem esperar um reconhecimento, sem esperar o tapinha nas costas, obrigado. Porque o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão é aquele que faz o bem sem ostentação, faz o bem sem esperar retorno, faz o bem mesmo não sendo reconhecido e continua fazendo o bem. Esse é o verdadeiro cristão. Então, por isso, os dois alicerces do ensinamento moral de Cristo é a caridade e a humildade. Então, precisamos trabalhar em nós o quê? A prática do bem e trabalhar em nós a humildade. Significa o quê? É construir para fora e não esquecer de construir para dentro. E aí ele segue aqui, ó, nas duas virtudes contrárias a quem? Ao egoísmo e ao orgulho, que segundo os Espíritos são os maiores obstáculos para o nosso crescimento, o nosso amadurecimento espiritual. Saímos da fase de menino e chegarmos na fase de adulto espiritual. E aí ele vai e continua: orgulho e egoísmo, eis o que ele não se cansa de combater. Em todas as passagens do Evangelho, vamos verificar Jesus sempre combatendo ninguém, não a pessoa, mas a atitude, ao egoísmo e ao orgulho. E aí vai adiante: e não se limita a recomendar quem é a caridade, ponha-na claramente e em termos de espíritos como condição absoluta para a felicidade futura. Por isso que a máxima da doutrina: fora da caridade não há felicidade, não há paz, não há equilíbrio. E aí uma das perguntas que Kardec fala dos espíritos: o que são as leis naturais? E os espíritos vão dizer: são as leis de Deus, e nós só somos infelizes quando infringimos as leis de Deus. Nós só sofremos quando infringimos as leis de Deus, principalmente aquela lei maior que resume todas as outras: a lei de justiça, amor e caridade. Então, no dia que nós seguimos as leis de Deus na sua plenitude, não haverá espaço para a infelicidade. Então vejam que a felicidade não é algo que nós vamos alcançar fora de nós, não é algo que nós devemos colocar na mão de ninguém, mas é uma construção nossa, interna, com a nossa mudança de pensamento, de sentimento e de atitude, vivenciando o bem na sua essência. E aí Emmanuel, no livro da Esperança, fazendo também uma reflexão a respeito da parábola do bom samaritano, vai dizer: Jesus transmitiu-nos a parábola, ensinando-nos o exercício da caridade real. Olha, não é por acaso, que a espiritualidade, ninguém combinou isso aqui, mas foi aberto. Eu não sabia que seria aberto nessa passagem, nesse trecho da irmã Rosália, na instrução dos Espíritos, falando da caridade moral e da caridade material, do capítulo 13. As duas são importantes, mas aquela mais difícil que a gente precisa fazer, praticar no dia a dia, é a caridade moral. E aí
Emmanuel nos traz, ensinando o exercício da caridade real, que é a caridade moral. Mas até agora, transcorridos quase 2 milênios, aí nós temos que levar em conta que foi escrito há um tempo atrás esse livro. Agora podemos dizer o quê? Que já passaram 2 milênios na situação atual nossa, no estado atual nosso, aplicando a via de regra às pessoas que não nos comungam no quadro particular. Lembra do alerta que a gente falou aqui? Praticamos a caridade muitas das vezes fora de casa. Numa instituição de caridade. Não que não devemos fazer isso, não. Mas precisamos também, não só praticar caridade fora de casa, mas, olha o que ele vai dizer aqui, quase sempre, todavia, temos os caídos no reduto doméstico. Nós não nascemos numa família por acaso. Nós não reencarnamos no ambiente familiar por acaso. Teve todo um planejamento. O familiar difícil, porque nunca é difícil somos nós, sempre é o nosso familiar. O familiar difícil, se ele realmente é difícil, você é o esclarecido. Você é o que tem conhecimento. Então cabe a quem ajudar? O ignorante difícil ou o esclarecido, que é você? É você que é o esclarecido. Mas você gosta só de praticar caridade na casa espírita. Que você vai lá, pratica, se a pessoa gostou ou não gostou, você só vai ver aquela pessoa na semana que vem ou nunca mais vai ver. O familiar não, você vai ver todo dia. Uma situação, quando eu comecei na doutrina, assistindo palestra, aí eu estava muito bem, ouvi alguns temas, aí pensava, poxa, fulano era para estar ouvindo isso, fulano era para ter ouvido isso aqui. Aí o palestrante no final, depois no meio da conversa, disse, só que quem está assistindo a palestra aqui é o nosso meio. Quem mais necessita, exatamente, você falou tudo. Quando a gente está assistindo uma palestra, né? Se a gente lembrar, fulano também, fulano. É o nosso chefe, é o nosso colega de trabalho, o nosso vizinho, poxa, ele devia estar aqui assistindo essa palestra. Não. Somos nós, os mais necessitados. E como Kardec disse, tem um livro, Viagem Espírita, de 1862, que é um relato que ele faz de umas viagens que ele fez pelo interior da França naquela época, mais nesse caso aqui. Mas o segundo, ele vai dizer, é aquele que toma a lição para o outro. É aquele que assiste a palestra, participa do grupo de estudo. Minha esposa devia fazer isso. Meu marido devia fazer isso. Meu vizinho devia fazer. Não. Aí ele vai trazer o terceiro espírita, que ele chama do verdadeiro espírita. É aquele que toma a lição em primeiro lugar para quem? Para si. Então precisamos aprender nessa fase adulta que nós estamos. Não nos tornamos espíritos perfeitos ainda, mas nós já temos conhecimentos necessários para fazer diferente. Então precisamos não só cuidar daqueles que estão fora, longe fisicamente de nós, mas cuidarmos também daqueles que estão próximos de nós. É isso que a mãe nos traz ali, ó. Esquecemos dos caídos domésticos, daqueles próximos, mais próximos. Não descem de Jerusalém para Jericó, mas tombam da fé para a desilusão, da alegria para a dor, espoliados nas melhores esperanças em rudes experiências. Quantos de nossos familiares, de repente você percebe, passa a acordar triste, né? Começa a ter atitudes diferentes daquelas que tinham antes, e você fica sem prestar atenção, você não dá atenção devida, e você sai para praticar a caridade fora de casa. Vai fazer o bem fora de casa, que deve continuar fazendo, mas não pode esquecer de fazer dentro de casa, porque às vezes aquele necessitado, mais necessitado, está próximo de você, e você vai cuidar de um que está distante. Então são cuidados que nós precisamos ter, olhares que nós precisamos ter com verdadeiros espíritos e verdadeiros cristãos.
Emmanuel, em outra obra, Fonte Viva, vai dizer: o próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Em suma, é por todos os modos a criatura que se avizinha de nossos passos. Se aquela pessoa foi colocada ao nosso lado, como eu falei, não foi por acaso. Foi para que a gente se ajudasse, para que a gente se reconciliasse, já que muitos dos nossos maiores inimigos de vidas passadas estão hoje no mesmo ambiente familiar que o nosso, naquela família consanguínea. E ele segue: e como a lei divina recomenda amemos o próximo como a nós mesmos, preparemos-nos para ajudar, sem limite, sem ostentação, sem olhar a quem você está ajudando, como fez o samaritano da parábola. Então esse é o convite que fica para nós da doutrina espírita. Por isso que eu disse, é um divisor de águas. Você tem todo esse conhecimento, aí ele vem e diz: olha, não pode seguir a dedo na mão, tem que seguir esse caminho aqui. E aí no capítulo 17, sede perfeitos, aí ele mostra para nós as qualidades de um verdadeiro cristão, um verdadeiro espírita. Que ser espírita não é ser perfeito também, não é achar que você é espírita, você é perfeito, não tem defeitos. Tem, porque muita gente que convive com a gente, até no ambiente familiar, acha que nós, por sermos espíritas, não temos problema. Não sei se aconteceu com vocês no trabalho, qualquer problema que tem, chama você, porque você é espírita, você pode ajudar? Porque você é espírita? Não, tudo bem, tem o conhecimento, mas nós não somos perfeitos, temos os mesmos defeitos. A diferença é que nós já temos o esclarecimento. Então aqui a passagem que eu falei a vocês, que Kardec trouxe, recortou da carta de Paulo para nós, dizendo que a caridade é paciente. Então, quando você começa a praticar a caridade, essa prática da caridade faz bem a quem? A nós. Que nós vamos trabalhando em nós o que? A paciência, que é importante. É branda, é benfazeja. Olhe como a caridade é tudo de bom. Fazer o bem é tudo de bom para quem faz. E ele segue: a caridade não é injubilosa, não é temerária, não é precipitada, não se enche de orgulho. Não é para se encher de orgulho. Você deve fazer o bem ao outro, mas sem querer deixar que a vaidade tome conta de você. Não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Porque você faz o bem, se a pessoa não reconhece o bem que você fez, não tem que ficar chateada com ela. Porque já viu aqui que fazer o bem sem ostentação, sem que a mão esquerda veio e deu a mão direita. Não é esperar nada em troca, é fazer o bem só por fazer. Porque realmente fazer o bem é o correto e faz bem a todo mundo. E aí ele segue ali: não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. É essa a necessidade da caridade, segundo Paulo, que Kardec foi na primeira carta de Coríntios e trouxe e colocou nesse capítulo 15, fora da caridade na salvação, mostrando para a gente todos os benefícios de nós praticarmos o que? A verdadeira caridade. E aqui essa imagem, né? Maravilhosa. Aqui eu já fui buscar em Joana, nesse livro Plenitude, porque muitas pessoas, a gente ouve falar, fazer a caridade material, né? Que fala no capítulo 13, onde a irmã Rosália vai trazer caridade material e caridade moral. Ela não condenou, fica bem claro isso. Os espíritos não condenam, a doutrina espírita não condena, Jesus não condena a caridade material. O que os espíritos estão nos convidando, o que Jesus está nos convidando, a doutrina espírita está nos convidando, é a fazer algo a mais. Não é deixar de fazer a material, porque nós estamos num planeta onde o material ainda é o que é importante.
Então aqui Joana traz isso de uma forma que eu acho que fica bem claro para a gente. A fase da prática do bem. Que praticar o bem, amar também se aprende. Em cada fase da nossa vida, em cada fase da nossa evolução espiritual, a gente pratica a caridade de uma forma, a gente ama de uma forma, até chegarmos naquele novo mandamento que Jesus nos trouxe, está lá em João: amai uns aos outros como eu os amei. Vai ser bom, vai demorar um pouquinho a chegarmos nesse patamar, né? Mas chegaremos, isso que é importante. Olha o que João nos diz: abrir a mão é um gesto de deixar verter do coração ao mundo exterior o fluxo generoso em forma de doação, a fim de alcançar no futuro as grandiosas formas de abnegação. A generosidade, portanto, doa de início o quê? Coisas, utensílios, objetos, roupas, alimentos, agasalhos e teto. Isso já é o primeiro passo. Você já se desapegar dessas coisas materiais já é o primeiro passo, porque tem gente que nem isso faz. Para depois, aí vem Joana, para depois brindar o quê? Sentimentos, aprimorando a arte de servir até poder doar. Por isso que a irmã Rosália diz que a caridade moral é mais difícil do que a caridade material. Porque a material você vai doar objetos, a moral você vai se doar. Você vai ter que dar de si mesmo para o outro. E nem sempre é fácil. Muita gente acha que praticar a caridade é fácil, não é. Você vai receber uma porta na cara, você vai receber um não, uma palavra agressiva. Não foi por acaso que Saulo, quando antes de se tornar Paulo, divulgador da doutrina do Cristo, ele foi para o deserto ficar recluso, refletindo, trabalhando que nele o orgulho. Porque os experientes sabiam que se ele fosse divulgar o Cristo antes de trabalhar dentro dele o orgulho, ele iria cair. Porque o que ele mais recebeu foi porta fechada, inclusive da família. Imagina. Então não é fácil fazer o bem. Você precisa se fortalecer para poder praticar esse bem na sua essência. É isso que Joana vem dizer para a gente. E nesse livro, que é organizado, são vários espíritos, né? E aí o Álvaro Cristino reuniu vários espíritos através da psicografia de Divaldo. Ele vai dizer para a gente: estudar a obra do codificador, a doutrina espírita, comentá-la, difundi-la e vivê-la é a maior caridade que nós espíritas podemos, aqui ó, a maior caridade que o espírita pode realizar é levar para fora da casa espírita o conhecimento que a gente adquire dentro da casa espírita, é levar para o nosso dia a dia esse conhecimento que a gente adquiriu aqui, através dos espíritos, através da doutrina espírita. Não esquecer naturalmente o serviço de amor ao próximo, pelo qual a doutrina procura. Então precisamos continuar praticando o bem, mas precisamos levar esse conhecimento, esclarecimento, essa doutrina libertadora para as pessoas fora da casa espírita, não através só da verbalização, mas através do nosso exemplo. Porque é bom quando a gente chega no ambiente, as pessoas sabem que você é espírita, mas pelo seu comportamento identificam que essa doutrina realmente é uma doutrina esclarecedora, consoladora e libertadora, e se sentem envolvidas para que venham também conhecer essa doutrina. Então nós somos essa ponte entre a casa espírita e aquelas pessoas que ainda não chegaram a essa doutrina, através principalmente do nosso exemplo, porque verbalizar só e praticar diferente vai fazer com que aquelas pessoas, no lugar de virem, se afastem.
que eu vou dizer aqui, a teoria é uma coisa, a prática é outra. E aqui em Bezerra de Menezes, esta é a hora de implantarmos na terra, em definitivo, o reino de Deus. Que reino é esse? Todos fomos chamados, sem exceção, todos nós estamos aqui encarnados e encarnados, fomos chamados para implantarmos esse reino de Deus na terra. Todos nos encontramos na lide, com o dever inalienável de servir e de amar. O Espiritismo, no seu segundo século, chama-se o quê? Ação. Precisamos sair da leitura, como diz Tiago em sua carta, deixarmos de ser ouvintes da palavra para sermos praticantes da palavra. Porque a fé sem obras, como é que Tiago disse, é uma fé morta. Então, como diz a música, né? A lição nós sabemos de cor. Só nos resta aqui agora vivenciar, né? Preconiza o Espiritismo que fora da caridade não há salvação. Podemos entender essa expressão da seguinte maneira: sem a prática do bem não há o quê? Felicidade. E a gente fica buscando felicidade no outro. A gente fica buscando felicidade nas coisas materiais, no mundo externo, quando essa felicidade está dentro de nós. Precisa ser construída dentro de cada um de nós, através da prática do bem e da prática da caridade. Adenauer, nessa obra, que ele faz o estudo dos capítulos do Evangelho, nós estamos chegando ao final, ele vai dizer algo que eu achei super interessante quando eu li e trouxe para compartilhar com vocês. A diferença de estar e ser caridoso. Porque tem muita gente que está caridosa, mas que ainda não é caridosa. O que é que Adenauer diz para a gente? Praticar a caridade pode ser apenas estar caridoso, isto é, realizar uma tarefa como outra qualquer. É aquela pessoa que chega no movimento espírita empolgada, para onde você chamar, ela vai. Para distribuir sopa, para fazer isso, fazer aquilo, enxoval, ela vai. Mas aquela pergunta lá de trás dos primeiros slides: como é que está essa prática do bem, essa empolgação, essa iniciativa de fazer o bem em casa, com aquele próximo mais próximo? Será que aquilo ali não é só uma fuga? Porque a verdadeira caridade, segundo diz Emmanuel, você começar dentro de casa, dentro de si mesmo. Mas ele vai dizer, quando se trata de um estado de espírito, o indivíduo ele é caridoso. Ele não está simplesmente, ele é em qualquer ambiente, com qualquer pessoa, em qualquer situação, ele é caridoso. Isso vai de encontro ao quê? Aquilo que a gente falou anteriormente. Isso vai depender do nosso amadurecimento espiritual, já que a caridade e o amor também a gente aprende. Isto é, trata-se de um traço de sua personalidade, não perde mais. São os bens que nós levamos como espírito. Levamos daqui para o mundo espiritual, vamos levar quando reencarnarmos futuramente, que são esses conhecimentos, esclarecimentos que adquirimos, os pensamentos e sentimentos que nós adquirimos. E para fechar, vamos trazer Paulo. Começamos com Paulo, ainda encarnado, com sua carta, a primeira carta aos Coríntios, e vamos terminar com Paulo aqui agora desencarnado, em uma mensagem que Kardec trouxe na instrução dos Espíritos. Só tem uma nesse capítulo 15, se você perceber. É exatamente a instrução do Espírito do apóstolo Paulo. Como o nosso tempo não permite, eu trouxe apenas um trecho que direciona para mim e para todos vocês essa mensagem de Paulo. Meus amigos, agradecer a Deus o haver permitido que pudesse gozar a luz do Espiritismo. A gente agradece a Deus ou vive se queixando dele o tempo todo? Não é, olha só, não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. A doutrina espírita jamais disse isso, em momento algum disse isso. É que
ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Aí sim, a doutrina espírita é essa chave que ajuda a abrir a porta. Quem é a porta? Os ensinamentos morais de Cristo. E aí segue Paulo: esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma e só, a mesma coisa, não tem diferença. Dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertence. Paulo Apóstolo, Paris, 1860. Então, grande convite que eu acho que o NEPOM nos faz em janeiro, que é o início de um novo ano, de um novo ciclo, é que a gente procure praticar a caridade, procure a fazer o bem na sua essência. Não deixe para amanhã, comece hoje, porque esse praticar o bem, esse fazer o bem, vai fazer bem em primeiro lugar a cada um de nós. Então, com a paz, o amor e a alegria estejam no coração de todos nós, hoje e sempre. Meus irmãos, chegando ao final do encontro de hoje, em nome da casa, nós gostaríamos de agradecer ao nosso irmão Ricardo pela brilhante exposição, falou da caridade, moral, caridade espiritual, e deixou para a gente muitas reflexões de mudança e de transformação. E eu vou fazer aqui um testemunho, Ricardo, de ações que nós fazemos no dia a dia, no cotidiano, alguns gestos, e encontramos, como a irmã Rosália colocou aqui, né? Encontramos pessoas no nosso caminho, na nossa caminhada, e aquela pessoa se aproxima e chega até você com um gesto de agradecimento, e você não lembra de uma ação que você fez para ela, aquela pessoa. Às vezes a pessoa se sente um pouco, ela foi delicada, mas não lembra. Você uma vez me ajudou, tal, foi mesmo, foi. Quer dizer, você ajudou, a mão direita não sabia que eu precisava. Então a gente fica medindo quando faz caridade, e inclusive a doutrina de algumas pessoas que praticam tem essa coisa, que acha que dando mais sopa, dando mais isso, dando mais aquilo, saindo. Então sai de casa às vezes chateada com a família, que a mulher não aceita, aí já está aquele problema, aquela energia, acontece muito isso, mas esquece, né, que você colocou aqui, foi bem categórico, que a mais difícil é a moral. Mas a moral está ali, parte dela é o que eu falei aqui, né? Tem pessoas que todo mês mandam aqui uma cesta básica, mas só o gesto de, vamos lá, ajudar, estou ajudando, estou dando crédito, ainda fica aquela ideia ainda do religiosismo das igrejas, das religiões ultrapassadas, que achando que dando, está arranjando, guardando um pedacinho no céu, mas esse pedacinho está dentro da gente. E a outra reflexão que eu queria colocar, que eu tenho que dizer isso, que tem que compartilhar, é quando a gente não pensa na gente. Né? Você quer transformação, você pensa aí, às vezes achando que somos egoístas. Mas você fazer caridade, de esperar as pessoas, tem que mudar sou eu, você tem que mudar, tudo tem que pensar em você. Mas você é egoísta, porque você agora só fica pensando em você, meditando, refletindo e tal. Você está parecendo que é autista, o cara está fazendo uma reflexão, está todo mundo na lua, não está fazendo reflexão. Você colocou aí, né? E isso acontece às vezes em casa, na ambiência. Egoísta, só pensa em você, não é pensando, é diferente. Você está vendo aquele processo de mudança, de transformação, está mudando e está operando o que está fazendo. Que é o que a doutrina falou no finalzinho aí, a ação. Porque muita retórica, muito discurso, muito conhecimento de doutrina, tem muitos palestrantes, aquela velha história. Quer saber quem é ele? Vai na casa, vai ver quem é aquela pessoa. Um coração na plateia, né, mas dentro de si ele está ainda precisando de transformação de mudança. Então, meus amigos, a gente agradece ao nosso irmão Ricardo, que ele retorna sempre a essa casa, nos falou uma mensagem muito bonita.
lembrando que o passe hoje é individual, quem quiser tomar o passe está no meio, então, fazer. Na próxima semana nós teremos a última palestra do ano, do mês, que falará sobre caridade, a coluna luminosa que guia os homens pelo deserto da vida, com o nosso colaborador Luiz Santiago. Vamos fazer a prece de agradecimento e de encerramento. Vamos levar nossos pensamentos, relaxar um pouco, começar a refletir, ver tudo aquilo que nós ouvimos, internalizar o que nós ouvimos hoje com a palestra do nosso irmão Ricardo. Nesse momento, pedir aos nossos espíritos, os espíritos dessa casa, que ainda continuam aqui trabalhando, que nós internalizemos essas mensagens, que sejamos um elo de transformação. Vamos pedir ao Pai Celestial, vamos orar pelos irmãos que aqui foram trazidos esta necessidade. Orem por esses irmãos. Que saímos daqui libertos, esclarecidos e prontos para a prática do bem. Com a permissão do Pai, nós podemos chegar até as pessoas que precisam de auxílio. Com a palavra, com o gesto e até com alguma doação material. Mas, acima de tudo, pensando no coletivo, pensando em servir e mudar a áurea deste planeta através de ações e atitudes. Em teu nome é chamado, com a tua permissão, e dos bons espíritos que protegem e que acompanham o trabalho nessa casa, nós vamos encerrar o trabalho nessa casa. Muita paz para todos, que tenhamos uma excelente final de semana. E ao chegar em nossos lares, como diz o Coronel Santa Rita, que a paz do leste de Jesus ilumine esta casa. Muita paz para todos. Ele fez de tudo para tentar chegar ao céu. Superou a dor, se sacrificou, se entregou. Olhando o caminho, enfim, um dia percebeu. Entendeu a história, compreendeu na hora. Alguns alcançarão a glória, outros não. Mas qualquer um pode estender ao desvalido um copo d'água, um pão. Qualquer um pode ensinar a uma criança um verso de canção. Qualquer um pode escolher em vez do grito uma palavra de amigo, de amigo. Qualquer um pode plantar uma semente e proteger um cão. Qualquer um pode escolher olhar pra frente e levantar do chão. Qualquer um pode acender ao infinito ao acalmar um coração aflito. Qualquer um pode calar uma vingança e dar o seu perdão. Qualquer um pode abraçar a esperança e preferir ser bom. Qualquer um, no fim, terá certeza que a real grandeza não escolhe. Qualquer um pode calar uma vingança e dar o seu perdão. Qualquer um
pode abraçar a esperança e preferir ser bom. Qualquer um, no fim terá certeza que a real grandeza não escolhe qualquer um. Qualquer um, no fim terá certeza que a real grandeza não escolhe qualquer um.